Vamos falar sobre o pior alimento para o coração. Ok, agora isso é ainda pior do que o açúcar, mas o açúcar ainda é ruim para o coração, acredite em mim. Agora, alguns de vocês provavelmente estão pensando que foram definitivamente os ácidos graxos ômega-6, certo? Como o óleo de soja, o óleo de milho, esses óleos. E você está absolutamente certo. Isso seria até comparável ao açúcar, se não pior. Mas há algo mais que é uma versão ainda pior desses ácidos graxos ômega-6. E isso seria as gorduras trans. Agora você provavelmente está dizendo a si mesmo, bem, pensei que eles os baniram, não é? Você não vê mais gorduras trans na alimentação. Mas o FDA em 2015 não os classifica mais como geralmente reconhecidos como seguros, ok? Porque eles causam algumas pequenas complicações e levou anos e anos e anos e anos para reconhecer o fato de que essas gorduras trans são muito ruins para as artérias. Aumenta principalmente o risco de ataque cardíaco, derrame, diabetes tipo 2, resistência à insulina, câncer. Aumenta o LDL e diminui o HDL. Cria problemas inflamatórios. Tem sido associado a doenças autoimunes, infertilidade e até degeneração de tendões e ossos. Mas fora isso, é bem seguro. Normalmente, quando pensamos em gorduras trans, pensamos nos óleos parcialmente hidrogenados, ok? Então, deixe-me explicar simplesmente como eles fazem isso. Você começa com uma gordura insaturada na maioria das vezes, como óleo de soja ou óleo de milho, e depois aquece essa coisa em altas temperaturas durante um período de tempo. Então ele passa por essa fase, fica mais grosso, né? Então você tem essa versão parcialmente hidrogenada, ok? Está alterando a química. Isso é uma coisa nova artificial. E os óleos parcialmente hidrogenados possuem as gorduras trans. Então, se você deixá-lo por mais tempo, ele se torna totalmente hidrogenado. E, aparentemente, nessa fase, você não vê as gorduras trans. Agora isso não significa que é mais saudável. Isso cria muitos outros problemas. Eu sou como? Como você pode passar por esse processo e ser muito ruim? E de repente, se deixar mais tempo, vai ficar mais saudável. Portanto, quando você lê qualquer rótulo e vê parcialmente hidrogenado ou hidrogenado, precisa evitá-lo. Mas você está transformando esse tipo de líquido em uma salada, e eles usam isso em massa de torta, pipoca, biscoitos e croutons. Quero dizer, está tudo acabado. E assim a indústria se adaptou a isso, e eles definitivamente estão diminuindo a quantidade de gorduras trans, o que é bom, mas vem com um pacote, sobre o qual falaremos. Mas você deve saber que cada aumento de gorduras trans em 2% em sua dieta, você aumenta drasticamente o risco de ter um ataque cardíaco ou realmente morrer de ataque cardíaco em cerca de 20 a 35%. Então é muito ruim para o seu coração porque se torna parte de suas células. Não é mais fluido. Suas artérias ficam rígidas e endurecidas. Quero dizer, você está introduzindo esta substância antinatural no corpo. E uma vez eles disseram que esses alimentos hidrogenados eram para substituir as gorduras saturadas que eram muito ruins, como se fossem mais saudáveis que as gorduras saturadas. A única razão pela qual eles fizeram isso é aumentar a vida útil. Agora você pode pegar esse óleo saturado e não precisa mais guardá-lo na geladeira. Está completamente mudado e dura por um longo período de tempo. Agora, o interessante sobre essa alegação da FDA é que ela não inclui alimentos para animais, certo? Como ração animal, até ração para animais de estimação, ou ração para galinhas, ração para aves ou ração para outros animais. Portanto, você pode obter essas gorduras trans indiretamente comendo animais que foram alimentados com essas gorduras trans. Eles nem sabem que estão recebendo, nem mesmo é rotulado como óleo hidrogenado. E esse é o problema, você nem sempre sabe o que está recebendo. Então, quando você vê algo que diz ácido cítrico encapsulado, ok? E você provavelmente veria isso em 99% de todos os palitos de carne, algumas das salsichas lá fora. E o que é isso? É uma combinação de ácido cítrico e óleos vegetais hidrogenados, que incluem gorduras trans. E vou dizer uma coisa, eu gosto de consumir alguns desses palitos de carne e um que achei muito bom que não contém essas gorduras trans. Esse ácido cítrico encapsulado é o Home Sticks. E só para lembrar as pessoas, não sou afiliado a essa empresa. Não recebo propina nem nada. Só recomendo bons produtos quando os encontro. E vou colocar um link abaixo. A outra coisa é que, se você for a qualquer restaurante de fast food ou mesmo a um restaurante comum, é provável que esteja ingerindo algumas dessas gorduras trans e elas podem se acumular em seu corpo. Mas a outra coisa que quero falar é uma brecha que a indústria usa. Por causa da criação de uma definição de zero gorduras trans, você pode ter 0,5, meio grama, 500 mg de gorduras trans em uma porção para poder afirmar que tem zero gorduras trans. Portanto,
Quando você compra esses produtos que dizem zero gorduras trans, isso não significa realmente zero gorduras trans. E isso é tão lógico. E vamos olhar para isso por um segundo, certo? Você tem batatas fritas Ruffles, certo? Muito delicioso. Um tamanho de porção é basicamente 2 colheres de sopa dessas batatas fritas. Então, as batatas fritas Ruffles afirmam ter zero gorduras trans, certo? E se você for como eu, não há como consumir apenas 2 colheres de sopa, que é uma porção de batatas fritas Ruffles. O mais provável é que você consuma o saco todo. E é isso que eu faria. Então, se você está comendo o saco inteiro, vai consumir muitas gorduras trans, apesar de dizer zero gorduras trans no rótulo. Agora, a Western Price Foundation trabalhou com, acho que foi a Universidade de Illinois para fazer alguns testes em alguns alimentos do supermercado para medir quanta gordura trans realmente há nesses alimentos. E assim, com as batatas fritas Ruffles, eles descobriram que, por porção, havia 3,7 mg de gorduras trans por grama. De todas as gorduras diferentes, mas isso é apenas para uma porção, certo? Se multiplicarmos isso pelo número do tamanho da porção, isso realmente aumenta. Biscoitos ricos no rótulo. Gorduras trans são zero. O tamanho da porção é de 16 gramas. O Western Price descobriu quando fizeram o teste, 51,9 mg. Agora, com os donuts hostes, que tenho certeza de que você já comeu antes, que não tem gorduras trans, uma porção de 57, são 29 mg por porção. Quero dizer, eu não sei sobre você, mas você pode apenas comer aquele donut. Não posso. Tenho que comer vários donuts. Então temos como encurtamento Crisco. Isso é interessante porque a gordura Crisco é conhecida por essas gorduras trans, certo? Então eles tiveram que voltar para sua química e realmente refazer os números e descobrir isso e reduzir o tamanho da porção e também reduzir sua química para reduzir a quantidade de gorduras trans. Mas é claro, como que eles estão substituindo isso? Mais gorduras saturadas. E a maneira como a indústria tem lidado com isso é provavelmente reduzindo o tamanho da porção para realmente garantir que eles se encaixem na definição de zero gorduras trans, que é 0,5 gramas. Mas eles também precisam substituir essas gorduras trans por outra coisa. E eles estão substituindo-os por gorduras saturadas. Agora, parte disso talvez tenha vindo do óleo de palma, mas também foi substituído por gorduras saturadas artificiais, certo? E isso seria o hidrogenado, os óleos totalmente hidrogenados que não são parcialmente hidrogenados. Eles não contêm gorduras trans, mas os óleos hidrogenados são como plástico. Eles são muito endurecidos e seu corpo também não se dá bem com eles. Com apenas uma porção de Crisco, eles descobriram que as gorduras trans não eram zero. Eles eram como 11,9 mg por porção. Então você recebe margarina chamada margarina favorita. Eles não afirmam ter zero, mas é 1,5 gramas. Mas verifique isso. Quando avaliaram as verdadeiras quantidades de gorduras trans, encontraram 116,8 mg por tamanho de porção. Agora você tem que perceber que só porque eles reduziram a quantidade de gorduras trans, ok, nesses alimentos, e até eles os substituíram por gorduras saturadas e provavelmente principalmente artificiais, eles ainda são feitos desses ácidos graxos ômega-6, que normalmente são OGM, certo? Temos a soja, a canola, o óleo de milho, o óleo de caroço de algodão, e esses são todos aquecidos e oxidados e usam solventes com eles. E eles são conhecidos por criar muitos problemas e inflamações em seu corpo. E assim basta você ler os rótulos, ficar atento ao que está comendo. Quando você for a restaurantes, certifique-se de pedir coisas que não tenham potencial para conter essas gorduras trans, como até mesmo os croutons, certo? Que você come. Quem sabe? Mas essas coisas podem se acumular, podem afetar seu coração, podem afetar seu fígado. E também sinto muito pela comida institucional, porque não há requisitos para gorduras trans para esses alimentos. Seriam os alimentos do sistema escolar, dos hospitais, das casas de repouso, das creches. Quero dizer, você pode imaginar como ir para o hospital, certo? Um lugar onde você está tentando ficar saudável e a exposição a todos os diferentes micróbios e pessoas doentes. Então a comida em cima disso com as gorduras trans e os ácidos graxos ômega-6, que são altamente inflamatórios, mesmo que não sejam gorduras trans. Então, espero que você esteja um pouco mais atento a esses alimentos para que possa evitá-los e substituí-los por gorduras mais saudáveis. E estou falando de gorduras saturadas saudáveis. E, a propósito, as gorduras saturadas são saudáveis se vierem de animais alimentados com capim. Os animais alimentados com grãos serão mais inflamatórios, mas a gordura que normalmente vem com a proteína na natureza é natural, e nunca deveriam ter sido substituídas pelas gorduras saturadas, e principalmente promovidas como algo mais saudável. E como a maioria dos problemas cardíacos começa com inflamação no interior de suas artérias, você provavelmente deveria saber mais sobre tocatrinaus, que é uma vitamina protetora contra esse problema. E eu coloquei esse vídeo aqui, confira. Right here, check it out.